Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa 16ª aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa 16ª aula nós vamos falar sobre as funções de manipulação de strings, né? Bom, a gente vai passar aqui uma das principais, né? No caso, as 5 principais funções de manipulação. Existem outras, né? Eu vou tentar passar essas outras que a gente não vê na aula e também as que a gente vai ver na nossa aula aqui, as que a gente possa não passar, né? Eu vou colocar tudo no material suplementar comentado, né, com alguns exemplos de como a gente pode utilizar essas funções, né? Bom, para começar, a primeira função, né, que é a função strtopper, né, que é transforma uma string para maiúsculo, retornando a string com todos os caracteres alfabéticos convertidos para maiúsculo. A sintaxe, por exemplo, echo strtopper minha string. Então, quando eu retornar a minha string, vai estar minha string com todas as letras maiúsculas, né? A função strtolower, né? To-lower, né? Transforma uma string para minúscula, retornando a string com todos os caracteres alfabéticos convertidos para minúsculo, né? Sintaxe é a mesma ideia da strtopper, né? Só que a strtolower ela transforma uma string que estiver totalmente ou parcialmente maiúscula para minúscula, né? A função substr, né? Retorna parte de uma string, retorna uma porção do conteúdo, começando em início, contendo comprimento de caracteres, e se o comprimento for negativo, conta n caracteres antes do final. Por exemplo, substr, né? Minha string, eu quero retirar 2 caracteres do início e 2 caracteres do fim. Então, o resultado vai ser esse aqui, ó. NHASTR, né? Tiro mi e tiro ing, né? Então eu retiro 2 do início e 3 do final, né? Então tiro aqui ing, né? Tiro ing. Bom, próxima função então é substr_len, né? Que retorna o comprimento de uma string. Por exemplo, se eu quiser saber qual o comprimento de uma certa string, né? Se a string tem um certo comprimento para uma validação ou para algum tipo de conversão, ou seja, qual for o exemplo, né? Aqui. Então eu criei uma variável meu texto e eu digitei este texto, né? No caso tem 21 caracteres, né? E eu mandei echo o comprimento o comprimento da minha string, né? Substr_len meu texto. Ele vai me retornar 21, quer dizer, né? O comprimento é 21, né? O comprimento da string é 21, ela contém 21, ele conta também os espaços em branco, né? Função strpose, né? Encontra a primeira ocorrência de uma string dentro da outra. Por exemplo, meu texto, eu digitei este texto e eu crio uma variável encontrar este. Então ele vai procurar dentro da minha string a palavra este, né? E vai me retornar a posição em que ela se encontra, né? Bom, então pessoal, para ficar mais simples a gente compreender esse funcionamento dessa string, né, a gente vai fazer um exemplo prático para a gente ver elas em funcionamento, né, nos nossos projetos. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma nova pasta, né, chamar de aula 16 e vamos criar um novo arquivo. Chamar de index, né? Podemos ir aqui e só tirar o código daqui. Certo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui então é utilizar a nossa primeira função que a gente viu ali na strpol, né? Stopper, né? strtopper, né? Ou seja, para maiúsculo. Então eu vou criar aqui minha string, certo? E vou chamar essa minha string, vou colocar conteúdo, né? Coloquei maiúsculo conteúdo. Então vou vir aqui embaixo e vou pedir para mostrar essa minha string convertida, né, para
na verdade aqui é maiúsculo, para maiúsculo, né? A gente vai converter primeiro para maiúsculo, então vamos colocar tudo como minúsculo. Vamos colocar tudo minúsculo, certo? Ou melhor, até para a gente conseguir usar as duas funções, né? Eu vou colocar o primeiro como maiúsculo e eu vou colocar o seguinte: echo ct str to super topper, né? Str topper, e eu vou passar a minha string. A mesma coisa eu vou fazer com a parte de baixo, né? Str to lower, né? Para aqui string, minha string, certo? Eu vou colocar assim para ficar melhor ainda, pra gente compreender. Primeira maiúscula, né? Opa. Maiúsculo. Maiúsculo e aqui minúsculo. Assim, agora certo. Pequena errinha. Bom, o que eu vou fazer aqui então para dar essa quebra de linha? Ponto. Eu vou botar um BR aqui. Um BR para dar uma quebra de linha. E vou colocar aqui também. Certo? E vamos rodar de novo. Só pra gente mostrar ali a função da string, né? Bom, tá aqui, ó, conteúdo maiúsculo, né? Eu devia ter botado 2 pontos. E vamos botar 2 pontos para distanciar também. 2 pontos, espaço, 2 pontos, espaço, vai ficar colado. Vamos vir aqui, vamos atualizar a página. Pronto. Ó, tudo para maiúsculo, né? Quando tem acento aqui, o navegador ele encara como minúsculo, né, na conversão. Eu não sei porquê, isso é uma coisa de renderização de navegador. Quando tem um acento ele cria assim, né? Pelo menos no PHP acontece isso. Eu não sei se em outras linguagens para web acontece esse tipo de converte um acento, ele não consegue converter. Então se tu colocar um acento ele não vai conseguir converter para maiúsculo. Pode ser o PHP ou pode ser o problema na conversão para o navegador, né? Quando o navegador, mas creio que seja um probleminha no PHP para conversão de acentos, né? Como acentuação, então ele não tem a letra maiúscula com acento. Bom, feito isso, então a gente pode já apagar aqui e vamos fazer uma outra função, né? Vamos pegar aqui a minha string e vamos mudar aqui. Vamos usar a substr, né, para a gente remover caracteres. Substr, né, vamos remover caracteres. Que string eu vou passar? A minha string, certo? Minha string, vírgula. Aonde eu começo a remover caracteres dele? Eu quero remover o primeiro caractere só. E agora eu quero remover também quantos caracteres do fim dele. Eu quero remover vamos remover aqui 3 caracteres. Vamos remover aqui para ficar só o N. Vamos remover 2, vai ficar, e aqui 3, certo? E vamos fechar aqui. Vamos passar a string e vamos remover 3. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer vários, melhor, vamos fazer vários, né? Vamos fazer várias vezes essas informações aqui. Vamos remover, por exemplo,
Aqui a gente pode remover -3 e 0 aqui. E vamos remover aqui. Aqui a gente vai remover 13 e não vamos remover nada no final. E vamos mostrar essas strings convertidas, né, no fim. Ponto BR. Vai dar aquela quebra de linha, né? Opa. Ctrl V, Ctrl V. Certo? E vamos rodar de novo a aplicação. Vamos ver os resultados de cada uma delas, né? Não conseguiu nem converter ele. Primeiro já deu erro. Então vou tirar o acento, que ele não está conseguindo encontrar o acento e está parando ali a aplicação. Vamos tirar o acento então. Está dando probleminha na renderização do arquivo. Vamos tentar tirar o acento, vamos ver o que vai acontecer. Ó. CNT, conte, né? Eram para ser 3, se eu não me engano, certo? A terceira não está aparecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para -2. Vamos ver o que vai ser, o que vai acontecer. Se vai estar mostrando mesmo. Vamos remover -2 no final. Deixar 2 no final, então vai ficar só os 2 últimos caracteres, né? Agora foi. Ó, ficou somente de conteúdo os 2 últimos caracteres. Aqui ficou apenas os 3 caracteres do meio aqui, né? Aí aqui eu retirei os três caracteres do fim e nenhum do início, e aqui eu deixei apenas os 2 do final, né? Então vai ficar o que? Aqui eu vou botar num comentáriozinho, né? Então eu vou tirar todos os comentários. Aqui vai ficar o do. Aqui vai ficar o com T, né? Com T. Se eu não me engano é isso. Então são 3 do final, conte. E aqui vai ficar o tira 2 e tira 3 LT, se eu não me engano. Exatamente. Vai ficar assim. Essa vai ser a nossa resultado da nossa aplicação, né? Se nós rodássemos essa aplicação. Quando nós rodamos a aplicação, no caso, né? Bom. Outra função também interessante que a gente pode utilizar é com strings é fazer o seguinte. Vou só tirar tudo isso aqui, ou não, melhor, vou deixar aqui, depois eu vou usar só uma delas, né? Vou usar esses 2 aqui, eu posso tirar já, depois eu vou deixar aqui que eu vou mudar a função só. Vamos chamar de preencher aqui, né? E vamos passar aqui. Outra função interessante até que eu não passei ali, que é a função para a gente preencher strings, né? Que a gente chama de strpad, né? Strpad, que é a função para preencher com strings. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para ele assim, ó, vou preencher a minha string conteúdo com um tipo de caracteres, né? O que eu faço? Eu vou preencher com o seguinte caractere, vou colocar um asterisco, por exemplo, ou melhor, sustenido, né? Vou soltar um sustenido aqui. E aí eu vou mudar aqui a minha função, echo, e aí eu vou colocar assim, a strpad, né? strpad, faltou um underline aqui, strpad, e vou passar o seguinte. Aí o que eu vou passar aqui? Eu vou passar meu texto, né, a ser preenchido. Eu vou colocar o que tem a ser preenchido. Eu vou colocar o número de caracteres, no caso 20, e
aqui, né, eu vou colocar a string que vai preenchê-la. Então eu vou chamar de o preencher. Vou chamar o preencher. E eu também posso, né, só tirar aqui, definir, eu vou fazer 2 vezes isso, né, eu vou mostrar um assim e outro assim, né, e aqui eu também posso definir aonde vai começar esse preenchimento, vai começar da esquerda ou vai começar da direita. Então str underline pad underline left, né, ou seja, ele vai começar da direita, vai começar da esquerda. Eu vou fazer a mesma coisa com ele, dizendo que vai começar da direita. Então eu vou começar que é bolt, né, começar a partir da direita. Bom, na verdade o bolt é da direita não, né, de ambos os lados, né. Eu vou colocar, vou dizer que eu vou completar com ambos os lados, né. Então se eu quisesse para a direita, eu só faria isso aqui. Eu já chamei ele ali, né, tá. Então já primeiro da direita, esquerda e no centro, né. Então vamos rodar a aplicação. Vamos ver ali a quantidade que vai aparecer. Ele vai preencher com asteriscos a minha, ou sustenidos, né, que eu coloquei ali, ó, conteúdo. Então, ele preencheu. Quantos tem aqui? Ah, conteúdo tem 3, 6, 8. Então ele preencheu mais 12 sustenidos. Aqui eu tenho, ele preencheu 12 sustenidos à direita, 12 sustenidos à esquerda, e aqui ele colocou 6 sustenidos e 6 sustenidos e o conteúdo da minha string no meio, né? O bolt então é centralizado, né? Então ele centraliza a minha string no meio e preenche os dois lados, né? Se eu quiser, por exemplo, mudar aqui, eu posso colocar o que eu quiser. Posso botar percentual, né? Posso botar o caractere que eu quiser preencher e vamos rodar de novo para mostrar o preenchimento, né? Eu posso escolher o caractere que eu quiser, até números, se eu quiser colocar números, não tem problema, né? Ó, ele preenche com percentuais, né? Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? É uma aula bastante interessante, até mais uma coisa assim, algumas dessas funções são úteis, outras dependendo para layout, né? A gente pode utilizá-las até para preencher alguma string, alguma coisinha, né? São funções que existem, muito raramente são usadas, mas em casos específicos podem ser usadas, né? Então, como eu já tinha dito, né, eu vou deixar algumas dessas funções em um material suplementar junto com esse código fonte comentado, né?